Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Delphi Academy. Meu nome é Marcos Passos, eu sou gerente de engenharia aqui da FINIA Delphi Piracicaba e hoje nós vamos ver um pouco de um fenômeno chamado capilaridade e que está por trás de um problema que muitas vezes nós enfrentamos no campo quando fazendo um reabastecimento de combustível dos nossos veículos. Olá, você que nos assiste, muito provável deve ter passado por um problema que muitos passam hoje no campo. Quando você tem um tanque de combustível do seu carro está praticamente vazio e aí você para num posto para abastecer. E aí você vê que está em promoção um outro tipo de combustível, você tinha gasolina, por exemplo, e você vê que o etanol está em promoção e você então completa o seu tanque com etanol. E aí você sai do posto de combustível e você mora muito próximo, poucos quilômetros do posto de combustível que você acabou de fazer o abastecimento. Ao parar o seu carro na sua garagem, na manhã seguinte, quando você vai tentar fazer a partida do motor, é aquela decepção. O motor tenta partir, mas ele não consegue partir. Então nós vamos aqui ilustrar um pouco no fenômeno físico que acontece, no seu veículo, para que isso aconteça na manhã seguinte. Então aqui a gente tem um exemplo montado do que seria um sistema veicular. Aqui representa um tanque de combustível cheio de etanol, uma bomba de combustível, a linha de combustível, levando o combustível até a galeria de combustível que fica bem aqui na frente no motor com os injetores de combustível. Gerenciando tudo isso, nós temos um módulo eletrônico de controle, centralina, ECU, o módulo que gerencia, o cérebro que gerencia o motor. Tá? Então, para que esse computador saiba a quantidade de combustível que ele precisa injetar através desses injetores, ele precisa saber que tipo de combustível você tem na sua linha de combustível, no seu tanque de combustível. E para que isso aconteça, grande parte dos veículos usam o sensor lambda, o sensor de oxigênio, como um elemento que alimenta com sinais a ECU e a ECU vai aprendendo essa nova quantidade de combustível que você abasteceu. Seja gasolina, seja etanol, seja uma mistura entre eles. E para que isso aconteça, você precisa sair do posto de combustível e você precisa andar 10, 15 quilômetros, tipicamente mais de 10 quilômetros, para que dê tempo do combustível antigo que estava na linha de combustível ser queimado pelo motor e pouco a pouco o combustível novo que você colocou, nesse nosso exemplo você encheu com etanol, ele venha caminhando lá de trás do tanque de combustível, pelas linhas de combustível, pouco a pouco vai acabando o combustível antigo e o novo, o etanol nesse nosso exemplo, chegou aqui na galeria prestes a ser injetado, ok? Então você anda aí 10, 15 quilômetros, deu tempo de ter muitas combustões, andou bastante, e aí a ECU então pegando o sensor, o sinal do sensor de oxigênio, vai fazer esse aprendizado e ok, quando você tem etanol, tipicamente os injetores eles jogam 30% mais combustível comparativamente com a gasolina. Tá? Então é importante a ECU saber o que está aqui na cara do gol, como a gente fala, bem aqui pertinho dos injetores para ser injetado. Quando acontece isso que eu mencionei no início aqui da matéria, você abasteceu, trocou o combustível, era gasolina, você encheu seu tanque de etanol e andou ali na esquina, 2, 3, 4 quilômetros, você parou na sua garagem, o combustível antigo foi quase totalmente queimado. Não foi totalmente, foi quase. Então o novo combustível, o etanol que você colocou, ele veio caminhando, estava quase aqui para ser injetado, ele parou porque você desligou o carro. E aí todo mundo foi dormir. Você foi dormir, o seu carro está na garagem dormindo, a ECU desligada, tudo desligado. E aí ocorre um fenômeno, nós vamos dar um exemplo daqui a pouco, da capilaridade, um fenômeno físico que os combustíveis são forçados por tubinhos automaticamente. Como acontece numa planta, por exemplo. Enquanto a gente dorme, as plantas levam a seiva lá do chão da raiz, lá para as folhinhas lá em cima da árvore. Isso é capilaridade. Então funciona mais ou menos dessa forma aqui no carro. Enquanto a gente dormia, o etanol, que havia ainda não chegado na galeria, estava no meio do caminho, ele foi, por capilaridade, pouco a pouco se infiltrando no combustível anterior, na gasolina, e aí ele chegou sorrateiramente, sem falar nada para ninguém, todo mundo desligado, ele chegou aqui na cara do gol, prestes a ser injetado na manhã seguinte. O módulo estava dormindo, ele não sabe disso, ele acha que o etanol ainda está no meio do caminho, e ele fala, bom,
As primeiras injeções minhas na manhã seguinte, na hora que você liga lá o motor de partida, ele vai ser como gasolina, né? E não 30% a mais se fosse etanol, porque ele não sabe que o etanol está lá, mas ele já está lá, tá? E aí você vai tentar partir o motor, né, a ECU, achando que a gasolina vai injetar 30% a menos, pensando que é gasolina, e aí o que sai na prática é etanol, e aí o seu motor, né, com menos combustível, vai te deixar na mão, né? Então isso é basicamente o que acontece quando nós abastecemos, né, ou reabastecemos o nosso carro, fazendo uma mudança completa de combustível e andamos muito pouco e já paramos o veículo, né? E aí traz essa surpresa desagradável, que nada mais é, né, esse fenômeno da capilaridade aí contribuindo para enganar, vamos dizer assim, o módulo que vai injetar um combustível, quando na verdade, na prática, o novo já chegou lá no local. Ó, aqui nós temos uma representação daquilo que a gente tipicamente tem debaixo do carro e no motor. Esse becker, né, transparente, representa o tanque de combustível. Aí você tem uma bomba de combustível lá dentro, bombeando, né, succionando, empurrando lá para frente no motor o combustível. Ele passa por uma linha de combustível. Tipicamente a gente tem aquele filtro de combustível que normalmente nós trocamos, né, a cada 5, 10 mil quilômetros rodados. E aí vai lá na frente, isso aqui é uma galeria de combustível, isso aqui estaria lá no motor, né, em cima do motor, e preso a ela, né, estão os injetores de combustível. Aqui são 3, ilustrando um motor de 3 cilindros, poderia ser 4 cilindros, por exemplo, no nosso mercado brasileiro. E a galeria de combustível, nesse caso ela é transparente, para a gente poder observar melhor. Ela pode ser de metal, ela pode ser de plástico, né, preto, e ela tem a função de pegar o combustível da linha, que veio lá do tanque de combustível, e distribuir para os injetores, tá? E aí quando você parte o carro, está andando, a gente tem injeções de combustível como essa ilustrada por esse injetor aqui, ó. Então ele é que entrega o combustível, que vai, né, através das válvulas, entrar lá no pistão e vai promover a combustão, né, e que vai levar força para suas rodas para o seu veículo se locomover. Lembrando que toda essa dica é para que você evite passar, né, por esse constrangimento na manhã seguinte, né? Sempre que abastecer, em especial colocando um combustível diferenciado, importante você andar aí um pouquinho mais do que o normal, né? Talvez uns 10, 15 quilômetros, né, ou mais, para que você, né, permita que o módulo, né, o computador que gerencia todo o motor faça o aprendizado do combustível correto e não tenha essa surpresa na manhã seguinte. Caso você se veja nessa situação, porque abasteceu e não conseguiu andar muito e tem uma frustração na manhã seguinte, você vai precisar de ajuda profissional, né? Você vai precisar contactar aí o seu mecânico de confiança, ligar para o seu seguro, né? Você vai precisar de ajuda profissional, tá? E lembrando que sempre é bom, independente do que a gente está falando aqui, sempre manter o seu carro com a manutenção em dia, com profissionais capazes, com produtos confiáveis de qualidade, com selo em metro, né? Para que você evite esse e outros problemas que você pode ter, tá? Para os veículos que utilizam de sistemas de injeção Phinia Delphi, ou mesmo esses injetores aquecidos que a Delphi tem no campo já há quase 15 anos, recentemente nós criamos um algoritmo de software especial, diferenciado, que vai nesse computador. Esse computador é um outro computador específico, ele que gerencia o aquecimento, ele que controla o aquecimento desse nosso injetor aquecido. Por isso que nós não temos mais aquele tanquinho de gasolina, porque esse injetor tem um elemento aquecedor aqui na parte final, que toda vez que o etanol gelado, até menos 5 graus, passa por ele, ele é aquecido, controlado por esse computador, e ele sai quente, vaporizado, permitindo boas combustões, e você vai poder partir na manhã seguinte, mesmo em manhãs frias, tá? E aí o que a gente fez? A gente desenvolveu um software diferenciado que, quando você aquece, né, quando você vai partir o motor na manhã seguinte, mesmo nessa situação onde você inverteu o combustível, reabasteceu, né, tinha gasolina, abasteceu com etanol, você não andou muito e você vai passar por aquele problema, na hora que você ligar a ignição, esse módulo aqui vai aquecer rapidamente esse injetor e aí, através do perfil de aquecimento desse elemento aquecedor, o software vai descobrir que combustível você tem aqui dentro. E nesse caso do exemplo, ele vai descobrir de forma antecipada, quando está tudo dormindo ainda, o motor não entrou em combustão, não partiu o motor, ele vai descobrir que tem etanol aqui dentro e vai informar, através de um protocolo de comunicação, né, a rede CAN de comunicação ou rede LIN,
e a ECU então de forma antecipada vai saber que tem etanol, né, aqui na cara do Gol, prestes a ser injetada, e ela vai tomar providências e ela vai aumentar então a quantidade de combustível a ser injetado, né, naqueles 30%, e aí então mais combustível vai ser injetado e você vai ter sucesso já na sua partida na manhã seguinte, tá? É uma tecnologia patenteada, né, inclusive nos Estados Unidos, feita pela Delphi aqui no Brasil. Olha, aqui de forma ilustrativa, nós vamos mudar um pouquinho a lógica das cores, tá? Para que você entenda esse fenômeno. Aqui o combustível branco, imagine que é a gasolina que você tinha no tanque. E o líquido cor-de-rosa foi o novo tanque de combustível que você abasteceu, né? Então note que ele caminhou já pela linha de combustível e ele havia parado em algum momento aqui e o demais estava todo branquinho, todo com gasolina. Note que na manhã seguinte, o líquido cor-de-rosa, nesse exemplo agora de forma ilustrativa, é o etanol. E olha o etanol, a gente não ligou o motor, você dormia, o seu motor dormia, o carro dormia, tudo desligado. Dá uma olhada que tem um combustível cor-de-rosa, né, ilustrando aqui o etanol, lá dentro da galeria. Deixamos ela também transparente para que você veja. Então só tinha gasolina, só tinha o líquido branco. Olha lá agora o líquido cor-de-rosa que entrou automaticamente ao longo da noite e já foi um intruso, né, que está prestes a ser injetado no motor. O módulo, o computador, todo desligado, ainda não sabe que esse combustível cor-de-rosa, né, simbolizando o etanol no nosso exemplo, já está lá prestes a ser injetado. E se ele não sabe que o etanol está lá, ele não vai, né, usar suas estratégias de controle para injetar a quantidade certa, né, 30% a mais de combustível, como deveria ser, tá? Então, ele vai injetar ainda pensando que é gasolina e naturalmente vai ser menos do que deveria, porque o rosa, né, simbolizando o etanol, já está lá prestes a ser injetado e é o que efetivamente vai sair dos injetores. Muito bem, agora para ilustrar, para que você veja de forma aí mais prática o que acontece nesse efeito da capilaridade, igual eu mencionei, né, em pequenos capilares a planta leva a sua seiva lá para os galhos da árvore, para os frutos. Aqui também, né, a gente tem um papel, né, um papel toalha aí que você tem na sua casa. Ele também tem os seus pequenos tubinhos, né, suas pequenas ramificações. Então eu vou colocar esse papel aqui nesse líquido, né? É um líquido de arrefecimento do motor que a gente tem no motor do carro, só para ilustrar. Então eu não vou forçar muito para baixo, vou encostar o papel aqui. Olha aqui, ó. Eu mal encostei, veja que o líquido automaticamente começou a subir, a caminhar para cima, né? Avançando no papel, né? Isso ilustra mais ou menos o que acontece, né? O combustível avançando no tubo, né, na linha de combustível, rumando, indo lá em direção ao motor, né, e que se torna, como a gente viu na filmagem agora há pouco, aquele combustível rosa invadindo, sendo um intruso durante a noite, invadindo aquela galeria de combustível que só tinha combustível branco até então, né? Então é esse fenômeno de capilaridade que contribui, né, para o avanço do combustível, que ainda não foi apreendido pela ECU, pelo módulo do motor, né, ele chegue lá no injetor e possa causar aí esse constrangimento aí, né, na manhã seguinte. E finalizando, agora vão algumas dicas. Apesar de termos falado de forma específica, quando você vai abastecer, né, e mudar o combustível, por exemplo, você tinha gasolina e você vai abastecer com etanol, umas boas práticas aí para você andar aí uns 10, 15 quilômetros antes de parar o veículo. Lembrando que se você mantém o mesmo combustível, você não precisa, né, andar essa quantidade de quilômetros, só quando você fizer uma alteração de combustível. Mas lembrando que uma boa partida na manhã seguinte vai muito além desse aspecto que nós falamos. O seu veículo pode não partir por muitas outras razões. E para que essa probabilidade de você ter um problema diminua, é importante que você mantenha a manutenção do seu veículo em ordem, com profissionais capacitados, com componentes de qualidade, robustos, com selo do Inmetro, de empresas confiáveis como a própria Delphi. E também, por exemplo, se você não tiver uma boa partida, pode ser a bateria, só para citar como exemplo, porque ela não está legal. Ou pode ser que ela esteja legal, mas ela não foi bem carregada porque o alternador não está legal, não está bem. Você pode ter uma restrição de combustível porque o seu filtro de combustível não está legal, né, promovendo aí uma restrição na alimentação do seu motor. Então vários fatores podem contribuir e o melhor a fazer é manter então a manutenção do seu veículo em dia. Fica a dica e até a próxima.